Sou Joaquim Eugênio e Deus me levantou para levar até ti uma palavra de encorajamento. E hoje o tema que Deus me trouxe para levar até vocês é os deixados para trás. E vou ler uma palavra de Deus na qual me vou basear sobre o que vou falar e que Deus tem para vos entregar nesta tarde, sobre João 8, 1 a 11. E diz assim esta passagem bíblica. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui a palavra do Senhor. E é sobre isto que eu me quero basear, sobre o que eu vou falar convosco e que Deus trouxe realmente neste dia para levar até vós. Deixados para trás. Este é um assunto que nem todos gostam de abordar, mas que é extremamente importante. Deixados para trás. Se tu és um dos deixados para trás, ouve bem o que Deus vai falar contigo hoje através desta mensagem. Muitos ficaram para trás porque deixaram Deus. Esta mensagem é para ti. Deus continua a amar-te e a preocupar-se contigo. Ele morreu e ressuscitou para teres acesso ao perdão dos nossos pecados e tu estás incluído nestes. Se alguém te disse o contrário, está completamente errado. Jesus Cristo te ama, tanto que Ele foi à cruz por todos nós e também por ti. Ele te diz hoje, não interessa o motivo que te levou a deixar Deus. Ele pretende voltar a entrar na tua vida se tu o convidares. Mas tu realmente tens de convidar Jesus a entrar na tua vida hoje. Não interessa o que está para trás. Não interessa onde tu erraste. Não interessa quem te machucou. Não interessa quem te entristeceu. Não interessa o porquê tu ficaste para trás. Somente fala com Deus. E diz: Deus, eu quero que tu entres na minha vida. Deus tem um plano para ti. Se tu confiares a Deus a tua vida, Ele vai intervir em todas as áreas da mesma. Outros ficaram para trás porque se decepcionaram com a igreja onde congregavam. Cristo nos chamou para sermos suas testemunhas aqui na terra. Mas Ele não nos chamou para sermos juízes uns dos outros. Mas infelizmente nós encontramos em várias comunidades religiosas, em várias igrejas, cristãos que se acham superiores e melhores que outros. Mas isso está errado.
ninguém é melhor. Se não fosse a misericórdia de Jesus Cristo sobre nós ao morrer na cruz do Calvário, nós nem acesso à salvação teríamos. Mas o que Deus te diz de hoje, se tu confias em mim, se tu realmente entregares a tua vida a mim, eu vou mudar, eu vou transformar tudo. Não interessa o que os outros estão julgando sobre a tua vida. O que se colocam como juízes diante de outras, há pessoas que se colocam como juízes diante de outras pessoas. Deus não espera de cada um de nós uma vida totalmente perfeita, porque Ele sabe que nós falhamos e que somos pecadores. Deus sabe que nós sem Ele não conseguimos fazer nada. O que Deus espera de nós é uma vida de quebrantamento e arrependimento, uma vida de busca de santidade. Em cada dia nós temos de tentar ser melhores, em cada dia nós temos de tentar obedecer aos mandamentos, à palavra de Deus, para realmente termos uma vida o mais perfeita possível. Na palavra que lemos, o mestre da lei levaram a prostituta a Jesus, mas eles já iam com as pedras nas mãos e questionaram Jesus o que deveria ser feito. Pois pela lei de Moisés ela deveria ser pedrejada. Olha para o detalhe, eles já estavam com as pedras nas mãos. Muitas vezes há cristãos no meio das igrejas e das comunidades que já estão com as pedras nas mãos para lançar aos outros. Mas olha para o que Jesus fez. O que Jesus nos mostra é que nós não devemos ser julgadores de outros. Nós não devemos lançar a pedra. Nós devemos abraçar com as nossas mãos a outra pessoa e dizer: olha, tu erraste, tu falhaste, mas Deus é aquele que veio morrer na cruz do Calvário para que tu realmente tivesses acesso e perdão àquilo que tu erraste. Deus está disponível para te abençoar. Deus está disponível para te ajudar. Deus está disponível para entrar na tua vida. Crê somente. Ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus nos está aqui a ensinar a sermos perdoadores e sermos tardios em julgar. E eu vou repetir, porque isto é de mais importante. Jesus nos está aqui a ensinar a sermos perdoadores e sermos tardios em julgar os outros. E antes de julgarmos os outros, olharemos para nós e para a nossa vida, para vermos como estamos diante de Deus. Porque muitas vezes nós vemos os erros dos outros, vemos as falhas dos outros, mas não vimos aquilo que estamos a fazer que está errado. Jesus não nos ensinou a fazermos justiça pelas nossas mãos, mas sim a perdoar. Ele nos ensinou e nos deu o exemplo de não deixarmos os outros para trás. Não deixes os outros para trás. Se tu tens visto alguns ficarem para trás, vai até eles, dá-lhe um abraço, dá-lhe o teu carinho, dá-lhe a tua amizade e diz: Deus te ama, Ele quer que tu voltes a voltar realmente ao encontro com Deus. Outros ficaram para trás porque ficaram decepcionados com alguém que é cristão. Mas sabes, os cristãos também erram, os cristãos também falham, os cristãos são de carne e osso. Eles estão sujeitos a errar e a falhar. Muitas vezes alguns ficaram para trás porque algumas palavras ou conversas que outro disse. E muitas vezes o que outro disse não foi a intenção que tu entendeste. Mas se foste ferido por algum cristão, o princípio bíblico que está na palavra de Deus é: vai até ele, fala com ele, esclarece com ele o que te feriu, para poder ser tratado, mas não fiques para trás. Segue na tua caminhada, segue no teu propósito diante de Deus. Porque o diabo está a usar fortemente esta arma para tirar pessoas e famílias dos caminhos de Deus. O pedido de Deus hoje para as igrejas é: não deixem os feridos para trás. Numa guerra,
Os feridos são transportados para serem tratados e recuperados. Da mesma forma, a igreja tem tratado os seus feridos e não os deixar para trás. Igrejas que criem departamentos, igrejas ou comunidades, criem departamentos para cuidar dos deixados para trás. Eles precisam da vossa intervenção, eles precisam da vossa ajuda, eles precisam do vosso ombro amigo, eles precisam do vosso conforto, eles precisam de não ser deixados para trás. E verão o que Deus vai fazer em vossos ministérios, e o mesmo será sobrenatural, porque esta é a promessa de Deus sobre as igrejas, sobre as comunidades. Se nós não deixarmos os outros para trás e formos ao encontro, nós lemos na palavra de Deus que o pastor tinha 100 ovelhas e 99 iam a caminhar, uma ficou para trás e ele foi ao encontro daquela ovelha. Olha o que a palavra de Deus te diz. Não deixes para trás, nem que seja um só. Vai atrás. Vai procurá-lo. Vai ajudá-lo. Vai ver o que se passa com ele. Vai-lhe dar o carinho, a tua amizade, o conforto que uma igreja ou uma comunidade cristã tem que dar deixados para trás. Mesmo que alguns tenham grandes ferimentos e muitos até contra a liderança das mesmas igrejas ou comunidades, porque muitos estão feridos com comunidades, outros com religiões. Tu que foste chamado por Deus para liderar na igreja, Deus te chamou com uma condição: tratar de todos, mesmo os que não concordam contigo. Muitas vezes temos dificuldade em lidar com aqueles que não concordam connosco, que não aceitam a nossa visão. Mas o que Deus faz é, quando nós somos submissos a Deus e cuidamos de cada um, Deus vai intervir na nossa vida. Se és líder, tens que saber tratar dos feridos, até que os mesmos fiquem curados. Um líder de uma igreja, um pastor de uma igreja, um missionário, um responsável pela denominação evangélica ou de outra denominação qualquer, ele tem que estar preparado para cuidar dos feridos, para cuidar dos deixados para trás, para cuidar daqueles que não concordam com ele próprio. É para isso que Jesus te chamou, é para isso que Deus colocou dentro de ti um ministério e um propósito diferenciado de todos os outros. Agora a pergunta de Deus para ti neste dia é: tu tens sido uma testemunha de Jesus ou tens sido um juiz sobre aqueles que estão na tua igreja? Esta é a pergunta e hoje termino desta forma. Que cada um de nós possa ser uma testemunha de Jesus, mas não um juiz. Cabe a Jesus fazer juízo sobre cada um de nós. Deus te abençoe e tenha uma semana grandemente abençoada. Deus quer trabalhar na tua vida e se tu entregares a tua vida a Deus, Ele vai trabalhar sobre a tua vida. Deus te abençoe.